Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje nós vamos ver a fórmula quadrática, ou também conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é muito utilizada para a resolução de equações do segundo grau. Resolver uma equação é determinar os valores para x que satisfazem a equação, ou seja, que deixam ela igual a zero, como a gente tem aqui nesse exemplo. Então, a fórmula de Bhaskara, ou fórmula quadrática, que é a forma mais certa de dizer o nome dela, é utilizada para determinar os valores de x. Tá? Aqui você não vai fazer aproximações ou especulações dos valores, mas você vai utilizar uma fórmula bem rígida e bem precisa para você determinar aí os valores de x que satisfazem a sua equação. Então vem comigo e vem aprender isso na nossa aula de hoje. Eu separei aqui ela de duas formas que ela pode aparecer aí para você. A primeira é essa daqui, que é a que eu gosto de utilizar. A gente tem aqui o triângulo, esse triângulo a gente chama de delta, ok? Discriminante delta. Então a gente tem o delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? Tá? Então aqui a gente calcula primeiro um certo valor aí, que a gente chama de delta, e depois a gente usa esse delta aqui na segunda parte da fórmula, tá? A gente tem então dois passos para seguir, primeiramente determinar o delta e depois usar o delta para determinar o valor de x, ok? Não vamos utilizar tantas letras na hora do cálculo, tá, gente? O b, o a e o c são números. A gente identifica esses números na equação e utiliza os números, ok? Não se assuste, caso você não saiba ainda como identificar esses números, eu vou mostrar aqui, mas é mais interessante que você veja um vídeo aí no canal que a gente tem, que eu fiz só sobre como determinar os coeficientes, beleza? Então vem comigo e vamos ver isso daqui na nossa aula de hoje. A gente tem aqui então x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos determinar os coeficientes primeiramente. Eu tenho então o coeficiente a, que é igual a 1. Por que 1, professor? Porque o a é sempre o valor que está junto com o x ao quadrado. Nesse caso, é o número 1. O meu coeficiente b, ele nesse caso vai ser 2, porque eu tenho 2x. O coeficiente b é sempre aquele valor que está junto com o x. Então, nesse caso é 2. E o coeficiente c é menos 3. É sempre o termo independente. Então, o a é sempre o valor do x ao quadrado, o b é sempre o valor do x, e o c é o termo independente. Lembrando que quando não tivermos um número na frente da letra x, é o número 1 que está ali. Tranquilo? Então, olha só, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho, então, x ao quadrado mais 2x menos 3 e os coeficientes estão determinados aqui. Agora, o que eu preciso fazer é copiar a formulazinha aqui do delta e determinar o delta a partir dela. Então, a fórmula é essa. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, lembrando que eu falei, o b, o a e o c são números. Esses números que a gente determinou aqui em cima. Então, olha só como que vai ficar. Delta igual b ao quadrado. Quem que é o b? O b é 2. Então, vai ser 2 ao quadrado. Ok? Menos 4 vezes o a. O a é 1. Então, menos 4 vezes 1 vezes o c. O c é menos 3. Então, vamos colocar dentro do parêntese. Quando for negativo, coloca dentro do parêntese para não se confundir. Então, olha só. Eu tenho delta igual 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Menos. Professor, então vai fazer 4 menos 4? Não, gente. A gente precisa fazer primeiro as multiplicações. Lembra lá das expressões numéricas. Então, vou fazer menos. Pode ser que esse sinal vire positivo, né? Vamos descobrir o sinal depois. Então, não vou nem colocar. Vou fazer essa conta aqui primeiro. Ó. 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, deu 12 o resultado aqui. Positivo ou negativo, professor? Gente, é simples, ó. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, fica mais. Então, vai ser mais 12. Aí eu tenho delta igual 4 mais 12. 4 mais 12 dá 16. Então, aí a gente tem o delta igual a 16. Já descobrimos, então, o valor do delta. Acabou, professor? Não, gente, a gente fez a primeira parte já. E uma parte muito importante. É muito importante que você descubra o valor do delta. Por quê?
Se você utilizar essa fórmula aqui em cima, que é a fórmula mais corrida, é a fórmula mais... tá tudo misturado ali, né? Você não vai descobrir o valor do delta primeiro. E quando a gente descobre o valor do delta, a gente olha para o sinal dele. Se o delta for negativo, a gente não continua a conta, porque não vai ter um valor para x. Nesse caso, não vai existir um valor, uma solução para essa equação. Mas como aqui a gente teve um delta positivo, a gente vai continuar a conta, beleza? Então fica a dica. Deu delta negativo? Pode parar, não tem solução essa equação, beleza? Então vamos lá. Vamos para a segunda parte da nossa equação aqui. Vamos aqui descobrir os valores para x, lembrando que tem dois, né? Então a gente tem ali a formulazinha, x igual menos b, mais e menos raiz do delta sobre 2a. Bom, gente, esse menos b, mais e menos indica que a gente vai fazer duas contas, uma de mais e a outra de menos, ok? Então, sem estresse aí nessa parte, a gente vai fazer duas continhas ali para frente. Mas vamos primeiro determinar, ou melhor, substituir os valores que a gente tem aí para b, para o delta e para o a. Então, olha só, gente. Menos b. O meu b é 2. Como eu quero menos b, então vai ser menos 2. Ok? Tranquilo? Beleza. Olha só agora. Eu tenho mais e menos raiz do delta. Mais e menos eu vou repetir, tá? Que eu não vou separar a conta ainda. Raiz do delta. Bom, o delta é 16, então eu vou colocar aqui raiz de 16. Ok? Tranquilo? Beleza, então. 2 vezes o a. O a é 1, então vai ser 2 vezes 1. Aqui eu não calculei nenhuma conta ainda não, tá, gente? Aqui eu só substituí os valores. Coloquei quem que é o b, quem que é o delta e quem que é o a. Tranquilo? Esses números eu não inventei. Esses números a gente determinou aqui, descobrindo o delta. E já tínhamos aqui para o b e para o a. Beleza? Então, olha só, gente. O x vai ser igual ao quê? Eu já vou separar aqui e calcular os dois valores para x, gente. A gente vai ter, então, o primeiro x e o segundo x, ou como a gente gosta de chamar, x' e x duas linhas, tá? Ou x1 e x2, tanto faz, ok? Então, olha só, para o x1 eu vou fazer a conta de mais, e para o x2 eu vou fazer a conta de menos. Não é uma regra, você pode fazer aí na ordem que você quiser. Então, ó, menos 2 mais raiz de 16. Vamos colocar a resposta já? 16 tem raiz exata e dá 4. Embaixo vai ser 2 vezes 1, que é 2. Tranquilo, gente? Então, olha só. Eu tenho menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4, gente. Pensa em dinheiro nessa parte aqui, que você não se perde. Aqui não tem jogo de sinal. Eu devo 2, eu tenho 4. Eu pago o 2 que eu estou devendo e me sobram 2. Então, eu fico com 2 positivo, ok? Não tem jogo de sinal aqui, não. Devo 2, tenho 4, eu pago o 2 que devo e fico com 2 positivo. Fico com saldo positivo. E esse 2 está dividido pelo 2 ali de baixo. 2 dividido por 2, 1. Aqui a gente tem, então, a nossa resposta. A primeira resposta, então, é 1. Acabou, professor? Não, gente, a gente tem duas respostas. Aqui, lembra que eu fiz a conta de mais? Pois é, agora eu vou fazer a conta de menos aqui embaixo. Então, eu tenho menos 2, menos 4, sobre 2 vezes 1, que é 2, né? Então, embaixo vai ficar igual. Menos 2, menos 4. Se eu devo 2 e eu devo 4, eu devo quanto? Eu devo 6, né, gente? Então, eu vou ficar com 6 negativo. E isso daqui dividido por 2, que está ali embaixo. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E aqui a gente tem, sim, a nossa segunda resposta e a menos 3. Então, determinamos aí os valores para x. Primeiro x, então, eu posso colocar aí que foi 1. E o x, duas linhas, ou segundo x, eu vou colocar que deu menos 3. E aqui estão as nossas respostas. Tranquilo, gente? A gente sempre vai ter, então, dois valores. É claro que pode acontecer da gente ter apenas um valor. Quando que isso vai acontecer? Quando o delta der 0. Se o delta der 0, você pode continuar a conta normalmente, mas você vai ter apenas uma raiz. Essa raiz vai ser
única, né? A gente vai ter apenas uma raiz ou dois valores iguais para x. Você pode interpretar dessa forma também. De qualquer forma, a gente vai ter apenas um número aí para a raiz. Mas, quando o delta der positivo, você vai ter duas raízes distintas. Tranquilo? E se o delta der negativo, a gente vai ver aqui mais para frente, não temos uma raiz aí para essa resposta. As raízes, então, são os valores de x que satisfazem a nossa equação, que fazem com que isso daqui dê igual a zero. Beleza, gente? Vamos resolver mais uma aqui junto, então? Menos 2x ao quadrado, eu vou mudar um pouquinho ela aqui, tá? Isso não vai impactar em nada de início, mas lá para frente vai fazer diferença para nós, tá? Então, eu vou colocar menos 5x aqui, eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos determinar, primeiramente, os coeficientes a, b e c. Bom, o a é sempre o valor que está junto com o x ao quadrado. Nesse caso é menos 2. Tem que colocar o sinal, tá, gente? É menos 2x ao quadrado. O b é sempre o valor que está junto com o x. Nesse caso é menos 5. E o c é sempre o valor que está sozinho, que não tem x, é o termo independente. Nesse caso é menos 2. Todo mundo negativo, professor. O que vai mudar? Nada. Ok? Vamos continuar aqui. A gente vai resolver da mesma forma. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu sempre repito a fórmula para eu não esquecer ela, tá? Então, delta vai ser igual ao quê? Ao b ao quadrado. O b é menos 5, então vai ser menos 5 ao quadrado. Importante colocar dentro do parêntese, gente, porque você está indicando que o sinal de menos também vai ser elevado ao quadrado. Menos 4. Então, menos 4 vezes o a. O a é menos 2, então, menos 2. Vezes o c, que também é menos 2. Então, ficou assim. Agora eu vou resolver isso daqui. Eu vou ter, então, menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Menos ao quadrado dá mais. Então, a gente vai ter mais 25 aqui. Vamos lá. Menos 4 vezes 2. Vamos fazer primeiro as multiplicações com os números. Depois a gente vê o jogo de sinal, tá? Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Menos vezes menos fica mais, e mais vezes menos fica menos. Então, eu tenho delta igual 25 menos 16. O delta vai ser 9. 9 positivo, né, gente? Se eu devo 16 e eu tenho 25, eu pago 16 que eu devo e fico com 9. Ou eu posso pensar que, né, 25 menos 16, 9 positivo. Não faz sentido. Dá negativo isso daqui. Beleza, então, gente, temos o nosso delta. Vamos determinar a partir disso os valores aí para x. Então, olha só, gente. Vou repetir a fórmula aqui. Menos b mais e menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Tranquilo. E isso daqui vai determinar para nós os valores de x. Então, olha só. Menos b. Eu vou substituir, então, no lugar do b, o valor do b que eu tinha aqui. Só que o b era menos 5, gente. Então, como eu quero menos b, eu vou ter menos 5. Tá? Porque esse é o sinal da fórmula e esse é o sinal do b, que já é negativo. Tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Então, mais e menos, raiz do delta. O delta deu 9, então vai ser raiz de 9. Professor, sempre vai dar raízes exatas? É claro que não, gente. Nesse caso, eu escolhi aí valores para dar raiz exata, mas pode acontecer de você precisar estimar algumas raízes, mas geralmente o problema vai te ajudar nisso daí, tá? Embaixo eu vou colocar 2 vezes o a. O a é menos 2, então vai ser 2 vezes menos 2. Viu só aqui? Nesse caso, não foi 2 vezes 1, né? Foi 2 vezes o a, que é menos 2. Então, aqui, com isso, eu vou determinar os valores aí para x, beleza? Então, vou fazer aqui primeiro, vou jogar um pouquinho para cá, né? Para a gente aproveitar melhor o nosso espaço. Vou fazer a conta de mais aqui e do ladinho fazer a conta de menos daí, beleza? Então, olha só, menos menos 5 vai ficar mais 5, tá, gente? Tem que fazer o jogo de sinal ali, beleza? Menos menos 5 fica mais 5. Vou fazer de mais, então mais raiz quadrada de 9, 3. Embaixo eu vou ter 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4, mais vezes menos fica menos 4. Então eu vou ter aqui 5 mais 3, 8, positivo, né? Dividido por menos 4.
8 dividido por menos 4, a nossa resposta aí vai ser 2, mais dividido por menos, fica menos 2, então, a nossa resposta. Vamos fazer aqui do ladinho o nosso segundo valor para x, aqui então foi o primeiro, e aqui do lado eu vou fazer o segundo. Beleza, vamos lá então. Repetindo essa parte aqui, a única coisa que vai mudar é o sinal de menos, né? Eu vou ter menos 5, vai ficar mais 5. Em vez de mais, eu vou fazer menos. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. E a gente vai ficar aqui como? Eu tenho 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2, gente. Eu tenho 2 dividido por menos 4. Bom, como eu cheguei aqui, gente, em mais 2 dividido por menos 4, eu posso fazer aí de algumas formas a minha resposta. Eu posso colocar tanto que deu menos 1 meio, né, porque eu simplifiquei a fração. Em cima e embaixo eu dividi por 2, e daí a fração fica negativa, que mais com menos vai dar menos, né? Então eu posso dizer aqui que eu fiquei com menos 1 meio, ou eu posso fazer a divisão do 2 pelo 4, que é até mais interessante a gente fazer assim, né? Então 2 dividido por 4 dá 0,5. Mais dividido por menos fica menos. E daí a gente tem a nossa resposta, menos 0,5. Pode dar com vírgula, professor? É claro que pode. Nesse caso, deu com vírgula e deu negativo, né? Então, a gente pode ter as nossas respostas dessa forma aqui. Eu mudei o valor do B, justamente ali o sinal do B, né? Justamente para a gente ter esse jogo de sinal aqui, né? No nosso exemplo anterior, não tivemos o jogo de sinal aqui, o valor ficou negativo. Mas nesse caso, como o sinal negativo da fórmula juntou com o sinal negativo do B, o B, esse 5 aqui, né? Ficou positivo daí, tá? Então tem que tomar cuidado com esses jogos de sinais que a gente faz ali no meio, beleza? Então aqui estão as nossas respostas. Eu tenho então o x1 igual a menos 2 e o x2 igual a menos 0,5. Veja que nesse caso nós tivemos duas raízes que deu aí valores negativos, e não tem problema nenhum, as duas podem ser negativas ou as duas podem ser positivas, tanto faz, ok? E continuando, gente, aqui nós temos uma questão bem interessante, porque além de usar fração, nós vamos ter aí uma peculiaridade que vai acontecer no valor do nosso delta, ok? Usando fração, a gente resolve da mesma forma, tá? Sem estresse nenhum. A gente vai resolver aí como se não tivesse fração. A gente vai aplicar, é claro, as regras aí com frações, mas a gente resolve da mesma forma. Vamos começar aqui identificando os nossos coeficientes, A, B e C. O meu coeficiente A é 1/8, tá, gente? Aqui a gente tem 1 na frente do x, e o 8 embaixo é uma fração, então a gente tem que colocar a fração, tá? Eu vi muita gente já colocando 1 ou colocando só o 8, mas o correto é a gente colocar 1/8, que é a fração que a gente tem ali. O coeficiente B é 1 meio, então 1 sobre 2. O coeficiente C é 9 meios, 9 sobre 2. Tranquilo, gente? Então aqui a gente tem os nossos coeficientes já determinados. Bom, já temos aqui a nossa fórmula, vamos substituir os valores. Eu quero b ao quadrado, o meu b é 1 meio, então vai ser 1 meio ao quadrado. Tranquilo? Menos 4 vezes A. O A é 1/8, então 1 sobre 8 vezes o C, que é 9 sobre 2. 9 sobre 2. Beleza, gente? Então tá aqui, ficou um pouquinho desnivelado ali, né, as frações, mas vamos ver aí o que a gente consegue fazer. 1 meio ao quadrado, gente, eu tenho que levar a fração inteira ao quadrado, né? 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 1 é 1, né? E 2 ao quadrado dá 4. Menos, não sei se vai ser menos ou mais aqui, né? Eu vou tirar esse sinal de menos, vamos descobrir. 4 vezes 1, 4. Então, a gente vai ter que 4/8, certo? 4 vezes 9 dá 36. Sobre 8 vezes 2, 16. Tranquilo, gente? Então, a gente teve aqui esse resultado. 4 vezes 1, 4, ficou 4/8, e eu multipliquei 4/8 por 9 meios. Deu 36 sobre 16. Beleza?
Menos vezes mais fica menos, e menos vezes mais fica menos. Então, eu tenho 1/4 menos 36/16. Gente, essa fração aqui ficou um pouquinho grande, né? Vamos simplificar ela? Para a gente poder fazer essa conta aqui com mais tranquilidade, vamos simplificar ela. Eu sei que o 36 e o 16 dá para dividir por 4. Então, eu vou fazer essa simplificação aqui antes, ok? Fazendo a simplificação, eu não estou alterando o valor da fração. Eu estou apenas deixando ela mais fácil de calcular. Então, eu vou jogar aqui um pouquinho para o lado para eu poder fazer essa conta aqui. Delta vai ser igual a 1/4 menos, não muda nada aqui, né? 36 dividido por 4 dá 9. E 16 dividido por 4 dá 4. E olha só que alegria, né? A gente teve aqui denominadores iguais, não vamos nem precisar fazer MMC, beleza? Então, é interessante a gente simplificar as frações aí antes de calcular o MMC, porque pode ser que seja desnecessário o MMC depois disso. Então, vamos lá, gente. Aqui eu tenho uma fração positiva e aqui eu tenho uma fração negativa. Eu estou tirando esse negativo desse positivo. Eu tenho 1, quero tirar 9. Digamos que eu tenho R$1 e eu devo 9. Se eu pagar R$1, eu vou ficar devendo ainda, né? Eu vou ficar devendo 8, ok? E embaixo a gente repete, né? Os denominadores, quando são iguais, a gente vai apenas repetir. E olha só, eu tenho delta igual a menos 8/4. Gente, o 8 dá para dividir por 4, né? Então vamos fazer a divisão? O 8 dividido por 4 dá 2. E o menos dividido pelo mais fica menos. E o delta deu menos 2. Bom, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? A gente não vai continuar a nossa conta, porque a gente teve aí um delta negativo. E se o delta deu negativo, a gente não vai conseguir tirar a raiz quadrada dele, tá? Porque não existe raiz quadrada, raiz de índice par de números negativos. A gente não vai conseguir fazer dentro do conjunto dos números reais. Mais lá para frente, quando a gente colocar os complexos no meio, a gente vai até conseguir fazer. Mas nesse caso, a gente para aqui a nossa conta, porque nós não vamos conseguir determinar valores reais para x que vão fazer com que essa equação dê igual a zero. Ok, gente? Ficou claro? Então, se o delta deu negativo, para a conta e diz que não tem solução. Você pode colocar lá sem R, tá? Sem solução nos números reais. Beleza, gente? Eu espero que você tenha gostado e, é claro, entendido aqui. Essa, então, é a fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!